Vou chamar o Wesley mais uma vez para falar da história dos mocós, porque o secretário de Planejamento vai conversar com a nossa equipe, explicar direitinho como é que vai funcionar. Porque uma coisa é ter no papel, outra coisa é na prática, né, Wesley? Exatamente, né, Parra? A preocupação é que esse decreto seja realmente colocado em prática, né? Agora existe o decreto, então a prefeitura vai começar com esse procedimento e o Marcelo Canhada vai nos atender, então, o secretário de Planejamento. Uma boa tarde para o senhor. O que muda a partir desse decreto? Como que vai funcionar? É uma política pública nova. Evidentemente, Parra, que a gente precisa dizer para a população que nós não vamos acabar com os mocós na cidade de um dia para o outro na canetada. É um instrumento que vai possibilitar que as várias secretarias envolvidas, tem questão social importante nisso, aí a Secretaria de Saúde por meio do consultório de rua, pessoas ali dependentes de droga e de álcool, a questão social, a Secretaria de Assistência Social por meio das assistências sociais oferecendo alternativas para os moradores de rua que eventualmente moram nesses mocós, e também tem a questão da infraestrutura, mocó que corre risco de incêndio, desabamento, até prejudicando e correndo o risco de vida até as pessoas que frequentam ali. Então esse é um instrumento jurídico que nós temos que nos dá mais segurança para a gente poder fazer essas intervenções. Nós vamos, evidentemente, que fazer isso de forma paulatina, né, aprendendo com a prática, porque é uma situação complexa que existe em qualquer lugar do mundo. Os proprietários serão notificados. Qual o prazo para, enfim, existe após essa notificação para colocar um imóvel em dia ou não? Vários imóveis já foram notificados dezenas de vezes, né? Então isso não tem prazo. O prazo é o interesse público. Se o imóvel está correndo risco de desabamento, nós não temos que aguardar absolutamente nada para poder fazer a interdição ali. Mas tem uma complexidade. Evidentemente, para eu lacrar um imóvel, muitas vezes eu vou ter que usar ferro, madeira, vai ter obra de engenharia e, eventualmente, até imóveis que a gente já fizemos isso em outros, lacramos, aí o pessoal acaba derrubando a porta, tirando o lacre. Aí, nesses casos, nós temos que pedir autorização judicial e nós vamos pedir para demolir, porque é risco de vida e também as pessoas que pagam imposto têm o direito de morar e de frequentar e de passar em frente de locais seguros. A prefeitura vai ter uma equipe destinada para fazer a lacração desses imóveis? Será um trabalho diário? Como que vai funcionar, secretário? Nós vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos hoje. Tem uma equipe de operários da prefeitura, eu volto a repetir. Gustavo, não adianta criar a expectativa que aí amanhã nós vamos sair lacrando 30, 40 imóveis. Tem alguns que já tem, que são recorrentes, que causam realmente risco para quem mora ali próximo, ou trabalha ali próximo, ou tem um comércio ali próximo desse imóvel. Nesses nós vamos agir em primeiro lugar. Evidentemente, nós não temos perna para chegar em muitos imóveis ao mesmo tempo. Então, essa é uma política pública. Eu entendo até que quando nós começarmos a agir de uma forma mais veemente, isso vai fazer com que os proprietários de imóveis, que são muitos deles irresponsáveis de abandonar o seu imóvel ali, eles vão ficar com algum tipo de receio e eles vão tomar as providências necessárias antes mesmo da prefeitura precisar agir. Secretário, Parra tem uma pergunta no estúdio do Balanço Geral. Parra, pode fazer a pergunta. Com base nisso, dessa última fala que o secretário disse, Wesley, sobre esses proprietários irresponsáveis. Londrina tem um metro quadrado muito caro, um metro quadrado até de capital em algumas regiões da cidade. E a gente percebe imóveis que poderiam estar gerando emprego, poderiam estar gerando renda, ou poderiam servir de moradia, que estão sendo usados da forma errada. Eu queria que ele falasse sobre essa irresponsabilidade de alguns proprietários de imóveis aqui na cidade, Wesley. Secretário, o Parra reforçou a questão da irresponsabilidade, então, desses proprietários. Enfim, são imóveis que poderiam ser utilizados com diversas finalidades, até para o município, e isso não pode acontecer, são imóveis que estão abandonados. Ele pediu para o senhor reforçar essa questão da irresponsabilidade. A prefeitura realmente vê dessa forma? O poder público, Gustavo, tem um papel importante. Nós temos que agir. Mas nós vivemos em sociedade. O proprietário de um imóvel, muitos deles localizados até em regiões nobres, que abandonam o imóvel ali por anos, não faz as medidas com relação à parte elétrica, à parte estrutural do imóvel, não fecha o imóvel, não limpa, que transforma o imóvel em verdadeiro mocó. É de uma responsabilidade porque ele está colocando em risco a vida das pessoas que, eventualmente, até por questão de droga ou questão social, moram nesse
esses mocós, mas do vizinho, né, da pessoa que está passando em frente, do aluno que vai para a escola. Então, nós não podemos compactuar mais com isso. Esse decreto é um avanço nesse sentido e compete agora à Secretaria de Planejamento, junto com as outras secretarias, a gente poder organizar isso, fazer um trabalho de excelência para dar resposta para a população londrinense. Secretário, muito obrigado pelas informações. Parra. Valeu, Wesley. Obrigado ao secretário Marcelo Canhada. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o secretário da Guarda Municipal, tá? Ele vai explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar esse trabalho. Só para arrematar, eu queria dizer o seguinte. Quando é para criticar a prefeitura, a gente critica, não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus. Só que essa iniciativa é bacana. Só que a gente não pode também deixar de lado a responsabilidade ou a falta dela dos donos de imóveis. Tem certos locais em Londrina que são muito valorizados e você vê lá um imóvel abandonado. O que o cara está esperando? Está esperando valorizar? Está esperando uma desapropriação? Está jogando ali no mercado? Qual que é a justificativa para um imóvel em região central da cidade? Na Gleba Palhano temos esqueletos de prédios. Qual que é a justificativa para isso? Então a gente precisa parar de terceirizar problema. Esse caso a prefeitura tem que ir atrás? Tem que ir atrás sim. Mas e o cara que construiu e não foi? E não avançou? Ou o cara que quebrou no meio do caminho? Por que não deu um outro destino para aquele imóvel? Então vamos parar de terceirizar o problema, vamos assumir as responsabilidades por aí, viu? Meio-dia 17. Seguindo aqui com o nosso balanço geral para falar da história dos mocós. Já ouvimos aqui o secretário Marcelo Canhada falando que os imóveis, os donos de imóveis, vão receber um prazo que varia. Pode ser prazo de uma semana, pode ser prazo maior. Se o imóvel apresentar risco de desabamento, o prazo é imediato. Para que eles fechem, para que eles deem um destino, para que eles façam a demolição, para que eles vendam, eles aluguem, enfim. Para que esses locais não continuem sendo pontos de mocós na cidade. E agora o Wesley vai conversar com a Guarda Municipal para saber como é que vai ser feita essa fiscalização de perto. Fala, Wesley. Estou com o secretário municipal de Defesa Social, ele que é responsável pelo trabalho da Guarda Municipal, Parra, por conta que a Guarda será a primeira que vai realizar, então, essas abordagens. Qual o papel da Guarda Municipal após a publicação desse decreto? Secretário, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro é importante destacar que esse decreto ele veio regulamentar uma política pública diante de uma demanda que está crescendo e preocupando a administração pública, que são os terrenos abandonados. O nosso papel será, primeiro, mediante ofício, ou seja, diante dos registros que a gente já tinha anteriormente e durante o patrulhamento que nós identificarmos terrenos abandonados, fazermos um relatório circunstanciado da situação que a gente encontrar, avaliando se está sendo... Se o ambiente está abandonado, se ele traz algum risco para a população, seja com pragas, doenças, seja com perigo de um prédio em ruínas. E mediante esse relatório, a gente dá encaminhamento para as demais secretarias. O outro viés é mediante denúncia da própria população. Então nós colocamos ali que nós temos o telefone 153 e o app 153. É importante ressaltar que o app permite que a pessoa que esteja visualizando o ambiente possa fazer imagens e já mandar junto com a denúncia no aplicativo, porque às vezes a hora que nós formos atender a ocorrência, o cenário ali já mudou, as pessoas vendo que foi denunciado já saíram. E eu digo isso porque nós podemos encontrar, além do que caracteriza o abandono dessas propriedades particulares, as pessoas que estão ali. Nós temos registro, né, de situações que o pessoal que estava lá era gente em situação de rua, que tem que dar um encaminhamento, né, seja para os projetos da assistência social ou da própria saúde, mas muitas vezes nós nos deparamos também com pessoas usando drogas, comercializando drogas, cometendo crimes, e nesse caso a guarda não deixará de atuar, já que é um flagrante diante de uma atribuição que ela vem exercendo por força de ofício, mas aí é preciso lembrar que existem as outras forças de segurança que também têm responsabilidade pelo cometimento de crime em espaços públicos ou privados. Por isso que é importante a gente deixar isso registrado, porque a pessoa que fizer a denúncia, se estiver ocorrendo um crime,
não precisa se limitar ao 53, mas pode ligar para as outras forças de segurança também. Secretário, a Guarda Municipal já há muitos anos, né, acompanha esse cenário. Uma pergunta que sempre fica uma dúvida para o telespectador. Quando vocês chegam ao Mocó, quem está, enfim, dentro deste local, né, não se recusa a sair, um prédio privado, acaba preso por algum motivo? Qual que é, enfim, o que acontece? Não, nessa circunstância não. Por isso que nós estamos regulamentando a atividade. A irregularidade principal ali é o abandono de um ambiente particular que está permitindo, né, esse ambiente em abandono, ele é permissivo para o cometimento de outras infrações. As pessoas são livres para circular nos espaços, principalmente nos espaços públicos, ou mesmo no espaço particular. Se esse espaço particular estiver em abandono, o que a administração municipal pode fazer é intervir. Por isso que nós vamos fazer um relatório de cada local, se o proprietário ou a pessoa que exerce essa posse direta não está tomando as providências para que aquilo não vire um ambiente de promiscuidade, um ambiente de crime, a administração possa, então, tomar medida no sentido de intervir, né, de interditar, de ocupar aquele espaço. Agora, as pessoas que serão abordadas pela Guarda Municipal serão identificadas e por isso que eu estou insistindo. Se elas se declararem em situação de rua, receberão da administração municipal os projetos, né, os benefícios que a administração dedica a essas pessoas. Se elas estiverem cometendo crimes, serão naturalmente encaminhadas para a delegacia de polícia. Agora, para que a gente possa evitar que o espaço seja ocupado, não é simplesmente retirando as pessoas se elas não estiverem cometendo nenhuma irregularidade em relação à administração pública. Porque ocupar um espaço particular, em tese, é o particular que deveria estar reclamando essa ação policial. Mas como o espaço está em estado de abandono, a administração se vê obrigada a intervir em relação a isso, porque isso pode levar, como eu acabei de declarar, a um ambiente que produza pragas, doenças ou que gera algum perigo, seja de instalação elétrica, queda de parede, enfim. Ou mesmo outros tipos de crime, como é o caso do uso e tráfico de drogas. Secretário, o Parra tem uma pergunta. Eu queria que você perguntasse para o coronel sobre o consumo e o tráfico de drogas, né? A gente sabe que a droga tem sido causadora dos grandes principais problemas com relação à segurança pública em Londrina. E no caso dos Mocós, acho que não deve ser diferente, né? Eles devem encontrar muita gente que é usuária, muitos traficantes, muitos produtos de furto que são levados para lá para trocar por drogas. Queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, Wesley. Secretário, sobre o consumo e a venda de drogas, né, o tráfico. O Parra gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário nos Mocós, né? Enfim, a droga é o que leva também a pessoa a ficar em situação de rua, muitas vezes. Os senhores encontram muita situação como essa em Mocós, por exemplo? O Mocó, da forma como ele é colocado aí, ou seja, um ambiente particular em estado de abandono, ele é um local facilitador para a pessoa cometer um crime. Né? Nós não podemos deixar de pontuar que o uso da droga é crime e que o comércio da droga também é crime. Então é evidente que um ambiente em abandono favorece para o cometimento de crimes. Por isso que a administração está tomando essa medida. Agora, em relação ao usuário e ao traficante, não é uma atribuição direta, originária da Guarda Municipal, fazer esse combate em ambiente particular. Nós estamos fazendo agora por quê? Por conta de uma situação administrativa, ou seja, o estado de abandono de bem particular leva a administração a intervir. E ao intervir, se nós flagrarmos as pessoas, como já ocorreu em situações pretéritas, né, hoje o que nós estamos vivendo é a regulamentação. Mas nós temos inúmeros locais já cadastrados, onde a Guarda Municipal fez a prisão das pessoas, exatamente ao fiscalizar, encontrar o crime de consumo e tráfico de drogas. Isso vai continuar ocorrendo, nós vamos continuar fazendo esse tipo de fiscalização juntamente com o estado de abandono dos imóveis. Mas é preciso lembrar que essa não é só uma atribuição, aliás, nem é atribuição primária da Guarda Municipal, é uma missão
decorrente da missão da guarda. Outras forças de segurança têm sua atribuição, então não é o fato do ambiente estar em abandono e o município está fazendo a fiscalização agora que nós eximimos as outras forças, os outros entes do Estado a fazer o seu trabalho. Nós só vamos colaborar. Aonde nós fiscalizarmos e for encontrado a pessoa usando droga ou comercializando a droga, eles serão presos, como a gente vem fazendo já em outras oportunidades. Obrigado pelas informações ao secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos. Volto com você, Parra. Obrigado, Wesley Lemos, sempre com perguntas precisas. Ele e Leandro Piva em cima do lance.